Queridos, eu tenho falado algumas vezes aqui a respeito do Role 45. Eu não vou falar tudo que eu já falei, mas apenas para fazer você lembrar a importância do Role 45, eu trago novamente algumas frases interessantes aqui que eu tirei daquele livro do John Maxwell. A primeira frase é: se quiser convencer um homem para a sua causa, primeiro convença-o de que você é seu amigo sincero. O Role 45, para quem não sabe, é uma reunião semanal. Por que 45? 45 minutinhos. Foi uma ideia que passou na nossa cabeça. Pode ser meia hora, pode ser 1h30, né? Pode ser 2 horas, do jeito que você quiser. Mas amigos, fazer amigos. Outra informação, outra frase interessante daquele ex-presidente, né, falecido, o Roosevelt, ele diz: o ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber se relacionar bem com as pessoas. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento com gente hoje, é importante. Outro, número 3, amizade é o abrigo, né? O Aristóteles disse: os verdadeiros amigos são um refúgio garantido. Então, o que é o Role 45? Faça uma lista de pelo menos 4 amigos, no mínimo. Pode ser menos? Pode, claro. Eu estou falando 4 amigos. Você e mais 4, você e mais 3, você e mais 5, não importa. Você mais 2. Contate um por um, faça um convite para se reunirem, marque um dia da semana e agende. Esse é dia agendado. É igual que a gente faz aqui com o Holy Hour. Tem gente que chega para mim e fala: ih, pastor, sabe, segunda-feira está complicado. Eu falo: olha, vai continuar complicado enquanto você não puser na agenda. Eu ponho na minha agenda. Hoje eu já cheguei atrasado aqui, porque eu tinha tanta coisa para fazer que eu não estava conseguindo, mas eu sei o horário. Aquilo é fechado, é blindado. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer amigos é uma aventura, mas ao mesmo tempo é um sacrifício. Você tem que deixar alguma coisa, você tem que renunciar a alguma coisa para fazer amigos. E nós estamos inspirando você, ajudando você a fazer amigos, tá bom? E assim a gente vai continuando e em outro momento eu vou mexer mais com esse assunto aqui. O tema da nossa ministração hoje à noite é: importe-se com o seu próximo. Importe-se com o seu próximo. John Maxwell, ele diz uma frase interessante. Ele diz que as pessoas não se importam com o que você sabe até que elas saibam o quanto você se importa. Em inglês fica bem fluida essa frase, mas é interessante. As pessoas não querem saber quem você é e nem o que você sabe. As pessoas param para te ouvir quando você se importa com elas. Isso é extremamente importante na vida, no mercado de trabalho, etc. Esse grupo, Dale Carnegie Training, em 2002, fez uma pesquisa interessante. Pesquisou 1.500 funcionários nos Estados Unidos em 2012, recente. E descobriu que 29% dos 1.500 estavam totalmente engajados com o trabalho. Engajado, a palavra engajado aqui é uma palavra interessante. Um funcionário engajado é um funcionário que ama aquele lugar, ama o que faz, ama o produto que vende. Engajamento não é compromisso de horário. Engajamento é uma relação de amor. Tudo bem até aqui? Então, essa pesquisa, 1.500 funcionários pesquisados, 29% foram descobertos como engajados e 26% como completamente desengajados. Agora, imagina isso para uma empresa, o que isso significa. Imagine para um grupo qualquer, seja ele comercial, seja de serviço, seja industrial, o que isso significa. E aí, nessa pesquisa, descobriu-se o seguinte: que os especialistas acreditam que o turnover é aquele negócio, né? Manda a gente embora, não manda a gente embora, né? A pessoa sai, contrata outro, sai, contrata outro, sai, contrata outro. Esse turnover, desculpa, poderá crescer, isso foi dito em 2012, poderá crescer para 65%. Você imagina o quanto isso significa em termos financeiros?
Esse dado que tem aí é interessante. Os negócios nos Estados Unidos perdem 11 bilhões de dólares anualmente como resultado do turnover de funcionários. Por quê? Porque é caro mandar embora e é caro contratar. Então, o que é que as empresas têm feito? As empresas inteligentes têm feito, né? Aliás, não existe empresa inteligente, existem pessoas inteligentes, né? O que os líderes inteligentes têm feito? Têm segurado os funcionários. Agora, como é que você segura esse funcionário? O estudo revelou que um dos elementos chaves, essa pesquisa revelou que um dos elementos-chave que tem levado ao engajamento dos funcionários é o gerente que se importa, o supervisor que se importa. É aquela pessoa que no relacionamento com aquele funcionário sente que existe alguém que se importa com ele. Que se importa não apenas com o trabalho, que se importa não apenas com o lucro, que se importa não apenas com o dia a dia da empresa, mas que se importa com a pessoa. Tem muito patrão que diz assim para o funcionário: ó, deixa a sua vida lá fora, hein? Que dentro é outra coisa, não é? Deixa a sua vida lá fora. Ó, eu não quero saber. Não, chefe, a gente precisava conversar porque a minha esposa está grávida. Desculpa, mas eu não quero saber da sua esposa, ela não está aqui, ela não é funcionária da empresa. Você é funcionário, então você cala a boca e trabalha. Isso funcionava bem, sabe quando? Na época da escravidão. Não é? Na época da escravidão, isso funcionava bem. Hoje não funciona. Nós somos seres livres e é por isso que o cara fala: ah, é? Tchau. Ô, você vai me deixar na mão? Vou. E aí fica essa mudança o tempo todo. Então, a regrinha é a seguinte: ambientes e gerentes que se importam geram funcionários engajados geram funcionários comprometidos, dedicados e motivados para o sucesso, e geram clientes engajados e, consequentemente, aumenta a venda e o lucro. Aí você vai dizer: pastor, qual é a sua? Por que você está tratando desse assunto? Eu estou tratando desse assunto porque esse é um assunto... eu não sou um funcionário e nem um gerente, mas eu sou um cliente. Certo ou não? Eu quero ser bem tratado. Agora, sabe como é que eu vou ser bem tratado? Eu vou ser bem tratado por funcionários que são engajados, que têm carinho, que me respeitarem como pessoa. Agora, sabe quando que o funcionário vai me respeitar como pessoa? Quando os seus supervisores os respeitarem como pessoas. Então é uma sequência. Eu confesso uma coisa para vocês: eu tenho uma certa tolerância quase zero quando eu vou num lugar que eu vou comprar o serviço e eu não sou bem tratado, eu vou embora, eu viro as costas e vou embora. Não, estou nem aí, vou embora. Se você não quer me vender, eu vou embora. Eu não tenho dificuldade com isso. Sabe por que eu não tenho dificuldade com isso? Porque eu estou pagando. Agora, tem lugar que eu vou, e você vai, e que você parece estar sentindo em casa, não é verdade? Você falou: louco. Gente, os caras... Agora, sabe por que eles estão te tratando como se você estivesse em casa? Porque eles se sentem em casa. E sabe por que eles se sentem em casa? Porque alguém se importa com eles. Eu e você precisamos aprender essa linguagem do amor, essa linguagem do se importar pelo próximo, essa linguagem do cuidado para com o próximo. Eu e você precisamos fazer isso. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 14, versos 17 a 19. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Um minutinho. O contexto deste texto, é o contexto seguinte. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, para os romanos, para a igreja que está em Roma, e está dizendo para eles o seguinte: gente, o negócio é o seguinte: a gente precisa cuidar das pessoas e a gente precisa amar as pessoas. Agora, as pessoas são diferentes. Ele disse: olha, não vai brigar com o cara se o cara é vegetariano. Esse é o contexto.
Você gosta de comer carne, o cara é vegetariano, não fica chamando ele de outra coisa, disso, daquilo, e não fica o vegetariano achando que o que gosta de carne é isso ou aquilo. Ele diz, respeitem uns aos outros. Por quê? Aí ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Traduza isso no seu dia a dia, traduza comida e bebida por coisas. O reino de Deus não é feito de coisas. Mas o reino de Deus, ele tem algo a mais, muito maior do que coisas e muito maior que as pessoas. O quê? Ele diz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, retidão, o que é certo, paz e alegria no Espírito Santo. Aí ele diz, leia comigo vamos lá. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então veja que o apóstolo Paulo ele está falando de relacionamento humano. Nós estamos falando sobre relacionamento humano. Aquela pesquisa de 2012 diz que o que faz com que os funcionários fiquem mais engajados é o relacionamento humano. Queridos, nós não estamos na época da escravidão, nós não estamos na época do onça, sei lá quando, em que as pessoas não ligavam para as outras pessoas. Nós queremos ser bem tratados, devemos tratar bem as pessoas. Essa é a chamada regra de ouro. O que você quer que seja feito para você, faça para o outro. Certo ou não? Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser respeitado? Respeite. Tem marido que diz assim para a mulher, você não me respeita. A mulher olha e fala assim, a quem que eu vou pedir arrego agora? Porque ele também não me respeita. Aí fica aquela briga. Você não me respeita? Você também não me respeita? Porque você é isso, porque você é aquilo. Trate bem. Plante para colher. Às vezes os filhos dizem assim, eu não sei porque que meu pai trabalha tanto. Aí o pai chega com aquela linguagem, aquele discurso, né, que é um discurso falso, diz assim, eu estou trabalhando tanto para o seu futuro, seu ingrato. Aí o filho olha e fala assim, mas que futuro? Eu acho que nós não vamos ter futuro. Porque do jeito que você está trabalhando para ter dinheiro e não para ter futuro. Você quer ter um futuro de relacionamento, você tem que plantar carinho, amor, consideração, respeito, tratar bem o outro. Tem gente que acha que só porque é chefe, ou é chefe porque foi promovido numa empresa, ou porque é dono da empresa, e a pessoa acha que tem que tratar os outros como segunda, terceira, quinta categoria. Por quê? Respeite, ame. Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro ponto que eu quero passar para você é, não julgue o próximo. É esse ponto. Veja que o texto que eu peguei é o texto dentro do mesmo capítulo. Você quer ler comigo, por favor? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que é um tropeço? Tropeço é tropeço. Aquela pedra que fica no caminho, que você está andando e pique, bate a ponta do sapato assim, né? E tum, cai com o nariz no chão. Ele diz, não coloca tropeço para as pessoas. E quando é que a gente coloca tropeço? Quando a gente julga o outro. Então vamos lá. Esse julgamento que o apóstolo Paulo está falando é um julgamento muito comum entre nós. A gente julga as pessoas por uma ou duas notícias. Certo ou não, gente? Vamos falar a verdade. Obrigado. Alguém está vivo. Alguém está acordado. Obrigado. Mas não é verdade? A gente julga por uma ou duas notícias, ou uma ou duas percepções. E a gente faz uma coisa muito feia. A gente rotula a pessoa. A partir daquele momento a pessoa tem um rótulo. Esse é chato. Eu falei isso aqui outro dia, não falei? É ou não é que quando alguém chega ali, tem certas pessoas que quando adentram a esse recinto,
Você olha e diz assim, e vai para o ponto oposto, extremo oposto do salão. É ou não é? Você fala assim, aquele cara é chato. Você já rotulou, ou alguém falou para você que aquela pessoa é chata. E aí você rotula. O que Paulo está dizendo é, não faça isso. Porque se você faz isso, você cria uma separação, você cria um tropeço, você cria um escândalo, você cria uma situação ruim de que aquela pessoa não consegue crescer, não consegue se desenvolver, não consegue o melhor. Não rotule ninguém, você não sabe. É ou não é? Tem alguns vídeos que estão fazendo agora muito interessantes que dizem assim, cada um tem uma história. E aí aparece uma pessoa e tal, depois outra pessoa, depois outra pessoa, depois outra pessoa, musiquinha de fundo e tal. Aí depois volta o filme, aparece aquelas pessoas de novo e aparece assim como se fosse um subtítulo, né? Acabou de se divorciar da sua esposa, passou por câncer, aconteceu não sei o quê, não é? Você já viu isso? Não. E aí a história é, cada pessoa tem uma história, só que quando você olha para o rosto da pessoa, você não sabe disso. Tem homens que entram aqui e que você cumprimenta e diz, e aí, tudo bem? O cara diz, tudo bem. Ah, se ele pudesse falar o que está acontecendo, não é? E não fala, sabe por que não fala? Porque sabe que ninguém está interessado em ouvir. Porque quando a gente faz uma pergunta tipo, tudo bem? Ela é uma pergunta que a gente não quer ouvir resposta. Nós temos essas frases malucas na vida, né? E aí, rapaz, como é que você está? O cara fala, tá tudo bem. Sabe por que ele fala tudo bem? Porque a primeira vez que ele falou assim, sabe o que está acontecendo comigo? O cara fala, rapaz, a gente pode conversar depois? Não é? Não julgue. Não julgue a pessoa, não julgue a sua esposa, não julgue o amigo, não julgue a outra pessoa ali. Não julgue pelo que ela faz. Eu não peguei essa época, mas teve uma época na história aqui do Brasil em que a gente dizia assim, eu sou pastor. O cara, pois não, senhor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Hoje em dia a gente fala, pastor, eu estou até tentando ver se eu arrumo uma outra profissão, porque está meio complicado esse negócio. Cada vez que alguém pergunta, o que o senhor faz? Eu falo, eu sou pastor, a pessoa fecha a cara na hora. Puf. Estou falando sério, não estou brincando não. Estou brincando. Eu fui ao hospital ver o Paulo. Cheguei lá. Existe uma lei federal que diz de visitas religiosas, certo? Desde que você respeite o que está acontecendo. O cara está tomando banho, ou está fazendo curativo, o médico está lá no quarto. Óbvio, você não vai chegar, não vai entrar. E a gente respeita, certo? Eu cheguei, fiquei numa fila. E a moça, conversando com uma senhora, e a senhora cheia de problemas, e ela queria entrar com a criança. Olha, senhora, a criança não pode entrar. E ela, não, mas é só um pouquinho, aquela coisa de brasileiro, né? Só um pouquinho, imagina. Não pode entrar a criança no hospital, só um pouquinho. Deixa a criança ficar só um pouquinho exposta aos vírus e às bactérias que existem no hospital. Uma senhora muito simples e tal, e ela ali toda solícita, conversando, sorrindo, falando com a mulher e tal. Eu falei, nossa, que moça simpática. Aí chegou a minha vez. Falando sério, estou falando sério. Aí chegou a minha vez. Eu falei, boa tarde, olha, eu sou pastor e eu vim visitar o Paulo Vaz. A família pediu para eu visitar, eu sei que ele está na UTI. Ela fechou a cara completamente. Tudo bem, não vou julgar. Não sei o que está acontecendo. Bom, eu fiquei ali. Olha, ele não pode atender agora porque ele vai para o quarto. Tá bom. Então o que eu faço? Não, é que a família tem que vir e tal. Tá bom, não tem problema, eu volto outra hora, tá bom? Tá bom. A moça não sorriu nenhuma hora para mim, não tem problema, não precisa sorrir. Tá tudo certo. Voltei à tarde. Cheguei lá, era uma outra pessoa. Falei, olha, eu sou pastor, eu vim visitar o Paulo Vaz. A pessoa olhou para mim e falou assim, o senhor tem que falar com a serviço social, lá do outro lado. O senhor sai aqui, entra aqui, sai lá. Pois não. Fui lá.
A sala tinha 400 pessoas. Eu falei, não vou tirar a senha. Cheguei para a moça, dá licença, me falaram para falar com a fulana de tal. Quem é? Ela não está. Eu falei, e no lugar dela? Não chegou. Voltei lá na recepção, falei, moço, eu sou pastor, você sabe que tem uma lei federal que me garante acesso àquelas pessoas que me procuram? Mas o senhor vai ter que esperar. Eu falei, não vou esperar, meu filho. Eu não vou esperar por uma razão. É por isso que chama visita religiosa. Eu não vou chegar na hora da visita da família. Eu vou chegar no interregno das visitas. Eu não posso fazer nada, o senhor tem que esperar. Eu falei, não vou esperar, chama a supervisora. Veio a supervisora, o senhor tem que falar consigo. Eu falei, não tem que falar com ninguém. Resolva essa situação, por favor, eu sou pastor. Há um bloqueio. Se eu falasse, eu sou amigo, vendedor, o que é? Político, aí é apedrejado. Eu sou, não é? Se eu fosse da área da saúde, eventualmente, né? Não, tudo bem. A hora que você fala que você é pastor, isso é porque as pessoas têm algo guardado dentro delas, que elas ouviram. O pastor fulano, sem vergonha, fez não sei o quê, ficou milionário, saiu para não sei aonde. Pronto. A hora que pergunta, Nasser, o que você faz? Sou pastor. Não é assim? E é interessante isso, porque as pessoas pré-julgam, e esse pré-julgamento é horrível. Eu já passei por isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Eu me lembro em São Paulo, aquela dificuldade enorme, aquele dinheirinho contado, eu fui comprar uma mala, eu precisava de uma mala. Cheguei, a moça falou, não, por favor, é rapidinho, o senhor faz um financiamento. Financiamento para comprar mala, gente. Pastor, é assim. Faz financiamento, falei, não, tudo bem, como é que faz? Não, vai ali, conversa, é muito rápido, a moça vai te atender. Cheguei lá, a moça, o que o senhor faz? Sou pastor. Então eu preciso disso, não sei o que, o senhor me dá o telefone da sua casa. Estava eu e minha esposa. Eu falei, pois não, está aqui, o telefone é esse. Na minha frente ela ligou. Olha, ninguém atende. Eu falei, rapaz, a gente tem que ser muito, não é? Tem que ter bom humor na vida, não é? Olhei para ela e falei, moça, eu sou o dono da casa. Ela é a esposa do dono da casa. Os dois estão na sua frente. Você quer falar com quem? Pastor, sabe como é que é, né? Pré-juízo, entendeu? Pré-julgamento. Segundo, tenha valores firmes de embasamento. Quando Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele extrapola qualquer linguagem humana. Ele está dizendo, olha gente, existe algo maior do que a vida, maior do que o emprego, maior do que a empresa, maior do que o lucro, maior do que vender, maior do que não vender. Chama-se o reino de Deus. E esse reino de Deus está dentro do peito. E dentro do peito existem valores que extrapolam toda esta loucura deste mundo que nós estamos vivendo. E ele diz, são 3 valores fundamentais: justiça, alegria e paz. Eu e você precisamos viver assim. O que é mais importante? O que é mais importante? Como é que eu posso vencer essa situação, aquela outra situação? Aplique onde você quiser. A partir da sua casa, da sua família, dos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus amigos. Aplique isso no seu trabalho, aplique isso na sua igreja, aplique isso lá no seu clube, aonde que você estiver. Pense uma coisa, existem valores que são maiores do que esses valores. São extremamente pequeninos pelos quais as pessoas estão morrendo hoje. Porque as pessoas estão morrendo hoje. E sabe por que as pessoas estão morrendo? Não é porque tem gente degolando elas, não. As pessoas estão morrendo aqui no Brasil porque as pessoas estão morrendo de uma coisa que se chama murmuração.
O cara acorda de manhã com raiva da Dilma. Dorme com raiva da Dilma. E você quer progredir como? Ô pastor, você é cego? Você não está vendo o que está acontecendo? Meu amigo, eu não sou cego, não sou ignorante, estou um pouquinho longe da ignorância, e vou te dizer uma coisa, acompanhe notícia todos os dias, mas que essa murmuração não me pega, não me pega. Porque se me pegar, eu paro de viver. Existem valores mais altos do que essa politicagem, essa sujeiraiada toda. Vai ficar esse rolo, esse negócio, não sei o quê, prende meia dúzia, depois a presidente solta a turma. Não está acontecendo, não aconteceu isso com o mensalão. Solta, dá um indulto pro cara, solta aí judiação. Acabou, está tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Né? Vamos ser amigos do Nicolás Maduro na Venezuela, que está fazendo uma fantástica liderança, um homem de visão. Venezuela já foi, quebrou, está arrebentada. Nós somos amigos de Cuba. Olha que absurdo. Nós somos amigos de Cuba. Né? Vamos crescer nessa área. Querido, por favor, se você tem algum viés político, Deus te abençoe. Se você gosta do socialismo, Deus te abençoe. Eu não estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado com algo maior do que isso. E maior do que isso chama-se reino de Deus. Valores que não se compra em mercado, que não se compra em banco de investimento, que não está na terra. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Terceiro, Paulo diz, olha, para você tirar os olhos do problema, olhe para Cristo. Para você tirar os olhos do problema, olhe para Cristo. Enquanto você fica olhando o problema, você não consegue ver a vitória. Eu vou contar rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, uma história bíblica interessantíssima, que é a história de Davi. Davi tinha alguns irmãos, 2 deles estavam na guerra. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. Era um pastor de ovelhas. E aí o pai dele chegou para ele e falou, Davi, vai lá ver seus irmãos, eles estão lá na guerra. Leva esse queijo aqui, leva essa comidinha, leva esse lanchinho aqui para eles estão lá precisando de ajuda, vai lá. Aí Davi chegou lá. A hora que ele chegou, ele viu que não tinha guerra. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, todo mundo parado, a lança assim, o outro afiando a faca lá, a espada. Disse, gente, está acontecendo? Não, o negócio é o seguinte, a guerra parou, estão no recreio aqui, ela parou. Deu uma trégua aqui agora, e o negócio é o seguinte, a gente está meio cansado, está todo mundo meio cansado desse negócio, mata aqui, mata ali, mata aqui, mata ali, então a gente resolveu fazer um MMA, um vale tudo, tá? Eles já têm o lutador deles, e está difícil a gente achar o nosso. O deles chama-se Golias, cara alto, grande, é um gigante. E o rei está procurando um cara para lutar, um dos nossos aqui para lutar, porque a ideia é a seguinte, luta os dois, quem vencer é o exército do outro que venceu, então está tudo certo. E aí morre só um e está tudo certo. Aí Davi falou, e o que o rei está falando? O rei está falando o seguinte, que ele vai isentar a família do lutador de todos os impostos. Além disso, vai cobrir o cara de dinheiro e outra, ainda vai dar a filha dele em casamento. Quer dizer, esse lutador, se vencer, vai ser genro do rei. Aí Davi foi andando e chegou num outro grupinho e falou, o que está acontecendo? É assim mesmo que ele fez. Contaram tudo de novo. Olha lá, o gigante é grande, não sei o quê. Ele falou, o que é que o rei vai fazer? O rei vai fazer isso, isso, isso. Tá bom. Ele foi lá no outro grupinho. E aí, gente, o que é que o rei vai fazer com aquele que vencer? E foi no outro grupinho, o que é que o rei vai fazer com aquele que venceu? O que Davi estava fazendo? Davi estava olhando para algo maior. Ele não estava olhando para o gigante. Porque todo mundo olhava para o gigante. Cara, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho da mão dele. Se eu der uma escapada, ele me der uma bolacha,
eu fico surdo dos 2 ouvidos e morro de medo. Olha o tamanho da espada do cara. Olha o tamanho da lança do cara. O cara, se o capacete dele cair no chão, eu não levanto. Em outras palavras, quando você olha para o obstáculo dá medo. Medo. E o que é que o medo faz? Congela você. Você não vai nem para um canto nem para o outro. E o que é que Davi fez? Davi nutriu a sua alma da promessa. O que é que vão dar para o cara que vencer? O que é que vão dar para o cara que vencer? O que é que vão dar para o cara que vencer? Ele foi lá no rei e falou assim: o rei achou o seu lutador. O rei olhou para ele e falou assim: mas meu filho, como é que é esse negócio? Não, eu vou. Quem que é esse incircunciso aí para falar do exército do Senhor? Isso aqui é exército do Senhor. Aí o Saul, e a Bíblia diz que o Saul era tão grande que do ombro para cima ele era maior que todo o povo. Imagina, o cara era gigante. O Saul ficou tão assim, meio sem saber o que fazer. Ele falou: então fica com a minha armadura. Imagina, coitado do Davi. Bota a armadura aí. Botou a armadura, deve ter caído no chão. Tira a armadura do menino. Ele falou: mas como é que você vai lutar? Ele falou: não, eu preciso de 5 pedras. Eu trouxe meu estilingue. Era um estilingue, só não tem a forquilha. É uma funda. Uma funda. Ele foi lá, pegou as pedrinhas. Do outro lado está o Golias. Chamou o assessor dele, o treinador do Vale Tudo, falou assim: o que aquele rapaz está fazendo ali? Sei lá. Mas falaram que é ele que é o lutador. Ele deu um berro. Ô, você está pensando que eu sou o quê? Passarinho? Você vai querer que venha aqui com pedra? Davi disse assim: tu vens a mim com espada e lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou uma pedrinha, botou na funda, mirou na testa, cravou a pedra na testa do cara, o cara caiu, ele correu lá, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça, levantou a cabeça e falou: está aqui, pessoal. Levou para o rei, falou: rei, promessa é dívida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você tem que tirar os olhos do chão e colocar no alto. Você tem que tirar os olhos do que você está vendo e colocar nas coisas altas. Eu tenho falado para vários homens, e escrevam o que eu estou falando. Quando passar essa crise, essa sujeira, essa enxurrada, está uma enxurrada, isso daqui parece um tsunami. Né? Porque o tsunami não é água limpa, né? Porque ele vai arrancando coisa e vai aquela sujeira toda, e o que tiver junto vai embora. Nós estamos vivendo um tsunami, né? De sujeira, de corrupção, de falta de ética, de falta de honestidade, não sei o que, está pegando todo mundo. Todo mundo já sabia disso faz muito tempo, mas agora estão falando isso publicamente. Escreva o que eu estou te falando. Quando essa crise passar, só vai ficar em pé quem durante a crise se preparou. Agora, você não se prepara reclamando, você não se prepara falando mal, você não se prepara xingando, você não se prepara mandando mensagenzinha no Facebook, você não tem o que fazer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Você tem que olhar para cima. E Paulo diz assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha para cima. Eu vou ficar olhando para cima agora e a comida vem de cima. Não, a comida vem do seu trabalho. Mas quando você olha para cima, o seu coração é arrebatado pela esperança. Agora, se você quiser ficar batendo panela na sua casa, bata a panela, certo? Como é que é? Ah, sim. Obrigado, é isso mesmo. Em quarto e último lugar,
seja um pacificador, um edificador. Eu gostei da fotografia desses menininhos aí, essas crianças, eu achei muito singelo, muito bonito, muito inocente, né? Gente, por que a gente não cresce assim, né? Quando é criança é assim, quando cresce fica bobo. Sai xingando todo mundo, faz cara de bravo. Né? Não, coisa, né? Paulo diz assim, ó, leia comigo em voz alta, por favor, nós já estamos terminando. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Em outras palavras, querido, seja um pacificador, lute pela paz. Eu acho que todo mundo aqui está entendendo que eu não sou favorável politicamente a nenhum grupo, que eu não estou defendendo esse ou aquele. Eu acho que você já percebeu isso, que eu não sou partidário. Eu não tenho discurso partidário. Agora, eu preciso de paz para viver e para educar meus filhos. Eu preciso de paz para não ficar doente. Eu preciso de paz para não ter estresse. Eu preciso de paz para não ter úlcera. Estão entendendo? E fazer a paz e viver em paz é muito gostoso. Se alguém chega para mim e diz assim, eu não gostei do que você falou lá no Holy Hour, sabe o que eu vou dizer? Tá bom. Na boa. Você gostou? Não. Não gostou? Não. Tá bom. Eu não vou tentar convencer uma pessoa que não gostou, ou que não quer, ou que está bravo, ou que está irritado. Para quê? Eu já fiz isso? Já. Resultado? Qual é o resultado? Você fica vermelho, não, roxo, o sangue sobe na cabeça, dá até tontura, é ou não é? E você fica o tempo todo se segurando para não fechar a mão. É ridículo. Para que eu vou brigar com uma pessoa por causa de uma ideia? Ô pastor, para você é só uma ideia? Não, para mim é uma vida. Mas para quem está ouvindo é uma ideia. Porque muita gente me ama e muita gente me odeia. E qual o problema? Eu tenho que continuar vivendo. Vive em paz, querido. Vive em paz. E outra, o que Paulo está dizendo é, edifica o coração do outro. Tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe, gente, é palavra vazia, palavra que não edifica, palavra que não ajuda ninguém. Ele diz, somente a que for boa para edificação. Uma palavra que ajuda. Vamos voltar lá naquela pesquisa, imagina você trabalhando numa empresa e a pessoa que vem conversar com você, ela te elogia. Você lembra do último Holy Hour que eu falei para vocês? Façam um exercício. 3 gratidões por dia. Uma experiência positiva por dia, lembram disso? Medite na palavra de Deus e seja gentil, lembra que eu falei sobre isso? Sabe qual que é o objetivo disso? É acalmar o nosso coração, porque você não consegue brigar com quem você é grato. E você não fala mal daquele por quem você ora. Interessante, né? Então pega um cara bem encardido, aquele, começa a orar por ele. Ô Jesus, toma nas tuas mãos aquela vida, né? Uma pessoa tão ríspida, tão amargurada. E aí você começa a orar pela pessoa. Daqui a pouco o Espírito Santo está tocando no seu coração, daqui a pouco você está chorando pela aquele encrenca, que você acha que é uma encrenca, certo? E você está chorando por aquela, aí você vai falar mal. Você vai sair dali, enxuga os olhos, obrigado Deus. Eu vou brigar com o cara. Não vai, não vai. Viva em paz e edifiquem uns aos outros. Vamos ficar em pé? Pessoal da PIB que recebeu o recadinho, fica mais 10 minutinhos, que eu também já falei com vocês que eu tenho que sair, então eu vou até pedir a gentileza, é uma gentileza. Vocês sabem que eu não tenho tempo ruim, eu atendo todo mundo, vocês já viram isso. Eu não tenho tempo ruim, eu não sou desses caras que ficam assim, nossa, para que você quer conversar comigo, eu, um pastor? Eu não sou isso, hein? Eu sou um servo no meio de vocês. Eu converso com o pessoal, abraço quem tem que abraçar, e vocês chegam perto de mim qualquer hora, que eu não sou nada, absolutamente ninguém, a não ser um servo no meio de vocês.
Eu só vou pedir uma gentileza que, por causa desta reunião e de um compromisso que eu tenho logo depois, eu vou pedir que vocês me permitam fazer a reunião e a gente conversa uma outra hora, tá bom? Para eu também não atrapalhar o pessoal que vai ficar aí e a gente precisa conversar. Feche os teus olhos. Eterno Deus, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe muito bem que todos nós precisamos de uma palavra como essa. Da gente se importar com o próximo, da gente olhar para o outro. E a gente perceber que muitas vezes o outro, Senhor, tem tanto ou até muito mais dificuldades do que nós mesmos. Tem lutas imensas que nós não temos a mínima ideia de quais são as lutas pelas quais aquele homem ou aquela mulher passa. Querido Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos faça homens que se importam. Homens que no meio desse tempo até nebuloso, é um tempo chuvoso sobre a nossa nação, que o Senhor faça com que cada um de nós seja um administrador de bênção nessa terra. Um homem de boa palavra, um homem que olhe a promessa e fique firme na esperança. Seja assim em nome de Jesus. Amém.